Olá, olá, muito boa tarde, bem-vindos de volta ao nosso Festival Holístico. Já estamos assim a entrar na segunda tarde, né? Na última parte do nosso festival, e tem sido assim completamente enriquecedor estarmos aqui convosco a partilhar, a receber também da vossa parte. E agora, vamos começar a tarde com uma mesa muito, muito especial. Eu vou ter aqui comigo três mulheres fantásticas, em que juntas vamos debater aqui um tema muito premente nos dias de hoje. Então, eu vou chamar aqui a Carla Gomes, a Alícia Ferreira e a Renata Neto para que juntas possamos, não é, falar aqui sobre esta nossa mesa redonda, não é, que vai, não é, abordar o tema do empoderamento e sexualidade sagrada. E bem-vindas, Carla, Renata e Alícia. Espero que tenham tido... Obrigada. Todas nós, não é, com backgrounds diferentes. Eu mais ligada aos ritmos biológicos e ecológicos, né, humanos, depois envoltos naquilo que é o processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, e com uma abordagem na ginecologia natural. Temos também aqui a nossa Carla Gomes, que também olha para este tema como facilitadora da bênção do útero. A Renata, né, que vem aqui logo a seguir, filósofa, mediadora de conflitos e psicanalista, que nos traz aqui também um olhar muito interessante, né, com todo este olhar, né, da filosofia e da psicanálise. E, por fim, mas muito importante também, Alice Ferreira, empreendedora, coach e terapeuta holística, que tem, né, aqui uma junção entre o seu olhar da formação como enfermeira e especialista em Tantra e sexualidade consciente. Bem-vindas, meninas. Vamos falar de coisas sérias, certo? Muito sérias. Muito sérias. Importantes. É isso mesmo. Bem, como nós temos... pois eu acho que troquei o nome da Alicia. Alguém me está ali a corrigir. Como nós temos... muito pouco tempo, porque 30 minutos passam a correr, eu escolhi uma única pergunta para nós debatermos aqui e vou-vos convidar a falar sobre ela de acordo com a vossa perspectiva e a vossa abordagem de trabalho. Obviamente que depois, quem quiser seguir o trabalho de cada uma destas mulheres que estão a fazer trabalhos ligados a este tema, que podem depois procurá-las e procurar os seus contactos na nossa página festivalholístico.pt e continuar, a seguir o trabalho e a resposta àquilo que não for dito aqui nesta mesa redonda. Bem, então a pergunta que eu vou fazer, que vou lançar aqui, é de que forma é que vocês, dentro das vossas abordagens, dentro daquilo que é o vosso trabalho e também o vosso posicionamento enquanto mulher, porque também é muito importante o nosso posicionamento no meio social, veem nos tempos atuais, nos tempos que estamos a viver, na atualidade, a constante incitação à sexualidade da mulher, haver sempre aqui este estímulo à libertação sexual, à sexualidade da mulher, e como é que isto também impacta, não é? No empoderamento feminino e também como é que vem esta incitação constante em haver esta necessidade de o empoderamento feminino ser concretizado. E quem é que, vamos ver, eu acho que a Renata, não é, com o seu olhar filósofo, poderá abrir aqui as honras, porque ela é ótima nas mesas redondas. Vou abrir as hostilidades. como se diz no Brasil, vamos tacar fogo no parquinho, vamos lá. Muito bem. Não, tô a brincar. Bom, acho que aqui tem, primeiro de tudo, acho que é importante a gente olhar para esse assunto a partir de dois pontos, duas perspectivas, né? Uma é a perspectiva coletiva, social, e outra é a perspectiva da mulher, obviamente, que acho que é a parte mais interessada nesse assunto. Muito embora eu acredite que uma mulher bem alinhada com a sua sexualidade é de interesse coletivo no sentido do contributo que nos tornamos capazes de dar para a nossa comunidade, uma vez que estamos perfeitamente alinhadas com essa parte da nossa vida que é tão importante, né? Então, como que eu vejo, eu estou aqui para olhar a pergunta, né? A incitação à sexualidade e ao empoderamento. Eu vejo como um sintoma da nossa época, antes de qualquer coisa, porque foram muitos séculos de um tabu gigante, que ainda existe. Eu pelo menos não acredito que a gente possa dizer com muita tranquilidade que esse tabu está superado na nossa cultura, não é? Então eu vejo como um sintoma da nossa época, né? Uma espécie de retorno do recalcado, uma espécie de desejo de resposta
depois de tantos séculos de uma sexualidade reprimida, né? Sexualidade feminina, o corpo feminino muito demonizado na tradição judaico-cristã, enfim, né? Associado a todo tipo de imundície, sujeira, pecado, erro, problema, tentação, enfim, uma série de coisas. Porque lá está, uma mulher empoderada da sua sexualidade, né? Ela está firme. E aí é importante trazer o olhar da psicanálise para isso, né? Que para mim é um olhar muito abrangente, eu diria holístico, até nesse sentido de abranger todas as áreas da vida, né? Caiu-se num lugar comum de que a psicanálise olha para a sexualidade como genitalidade, né? Como pênis, vagina, coito. Só que não, né? A sexualidade, ela é a expressão da própria vida. É o caminho de criação da vida, né? Tanto da vida humana, de criar, fabricar ali no forninho do útero outros corpos humanos, como criar a vida de um modo geral, né? A sexualidade é uma coisa ampla e, juridicamente falando, é um direito humano, né? Um direito fundamental humano. A pessoa que não pode, por alguma razão, é privada da livre expressão da sua sexualidade, ela está sendo privada de um direito humano fundamental, né? A sexualidade é uma dimensão importantíssima, vital para o ser humano, né? Ainda que essa sexualidade vá para o coito, para a genitalidade, para a criação de outros seres humanos, ou vá para o que Freud chamou de sublimação mesmo, né? Freud, acredito que pensadores muito antes dele já tinham falado de sublimação, acho que isso não é uma novidade do século XX. Não conseguiu posicionar-se mais, não é, Renata? E toda a gente o conhece nesse sentido. Pronto, exatamente. E aqui eu falo a partir da psicanálise, né? Então a minha referência acaba por ser ele, mas tenho certeza que ele não foi assim o grande inovador quando falou de sublimação da sexualidade, ou seja, quando toda a nossa libido, e aqui libido, força de vida mesmo, ela está investida em outra coisa que não o coito, que não o ato sexual em si. E acho que a nossa colega aqui que vai falar do Tantra vai expandir muito esse nosso olhar sobre o que é um ato sexual, né? Quais as dimensões disso. Eu não sou conhecedora do Tantra, e acho que vai ser muito bom ouvir a Alice a esse respeito. Mas isso. Como? Não, sim, acaba. A sexualidade, essa incitação... Acho que a gente também pode separar aqui essa incitação à sexualidade como produto, como um meio para se vender mais, como um efeito colateral do capitalismo, né? Essa incitação. Por outro lado, existe uma voz feminina que vem ganhando força, né, desde os movimentos feministas, né, aqui na nossa cultura, vem ganhando uma característica de movimento social, né? Acho que as mulheres sempre tiveram muita força através da sua sexualidade, e isso acontecia sempre nos círculos de mulheres, nas tendas vermelhas da antiguidade, nas trabalhadoras rurais, antes do nosso modelo econômico entrar em vigor, não é? E elas faziam tudo aquilo juntas, e cuidavam dos filhos juntas, e se cuidavam umas das outras, não é? Então, há o crescimento desse discurso e dessa prática e dessa busca por uma sexualidade feminina mais livre, por um empoderamento feminino, vem dessa voz das mulheres, sim, só que a gente não pode esquecer que a gente vive num sistema econômico que coopta praticamente tudo para se tornar uma mercadoria. Então, na mídia, isso acaba por se tornar mais um instrumento de publicidade e de venda e mercadoria mesmo, né? A sexualidade feminina como mercadoria. Então, eu sinto que na nossa contemporaneidade a gente tem aqui uma tensão dessas duas forças. Uma voz feminina, um desejo feminino que vem buscando cada vez mais essa liberação. Do outro lado, uma cultura patriarcal, um sistema que funciona na exploração dos corpos, inclusive dos corpos femininos, para a produção de mão de obra, né? Mas isso aqui é uma alça muito grande nesse assunto, a gente pode... Ficávamos aqui o dia todo a falar, não é?
Então, eu sinto esse conflito de forças mesmo, né? São duas grandes forças em tensão. A força da sexualidade, que cria vida e que produz tudo que está aí, né? Isso tudo foi... Se a gente pudesse usar, assim, uma frase bem básica, assim, tudo que foi feito aí foi feito com sexo. Seja com sexo cópula, seja com força libidinal canalizada para uma série de outras criações, né? Eu vejo dessa forma essa incitação. Olha, tu trazes aqui uma abordagem muito interessante, eu já vou passar ali para a Alicia, que tem a ver com esta questão, porque muitas vezes esta venda que é feita nos mídia, né, e tudo que é mídia, quer de mídia, publicidade, à novela, ao filme, né, tudo aquilo que envolve, né, muitas vezes, na minha perspectiva, e eu apresento a minha perspectiva, até aqui na abordagem da ginecologia natural, né, em que muitas manifestações físicas da mulher e de doenças ginecológicas também estão associadas a esta obrigatoriedade de corresponder a um determinado padrão de comportamento, não é? E, inclusive, envolverem-se em determinados contextos, não é? E demonstrarem a sua sexualidade para demonstrar depois também o seu empoderamento, não é? Então, acaba por ser esta questão que tu falas do capitalismo, não é? Eu, até por questões, às vezes, de poder de status, não é? Na sociedade, nas empresas e tudo mais. E agora, eu passaria aqui nesta transição, não é? Porque depois também temos a mecanização, isto traz-nos a mecanização da sexualidade, que contraria tudo aquilo, não é? Que é o convite de uma sexualidade consciente, não é? Que aqui a Alicia, com o seu trabalho, propõe. Alicia, passo-te aqui a palavra. Obrigada. Então, como é que eu vejo esta incitação à sexualidade feminina? Aqui há um tempo eu estudei um pouco de neuromarketing e, portanto, o marketing, que funciona em função do capitalismo, não é, para vender, joga-se muito com as funções do cérebro reptiliano. Entre ele está a energia sexual e, portanto, utiliza-se bastante, como o corpo da mulher acaba por ser mais atrativo, de forma geral falando, utiliza-se muito o corpo da mulher para atrair compradores, sejam eles machos ou fêmeas, inclusivamente. O que é que acontece? Acontece que o corpo da mulher acaba por ser demasiado objetificado. Primeiro que tudo, qual é o impacto que isto vai ter na nossa vivência como mulheres, na nossa sexualidade? Ora, nós vamos olhar para aqueles corpos aparentemente perfeitos, aquilo que a sociedade diz que é um corpo perfeito. Primeiro que tudo, eu não me vou sentir bem com o meu, porque eu não tenho aquelas curvas, ou aquele tamanho das mamas, ou pronto, o que for. Então, primeiro que tudo, eu vou me sentir mal com o meu corpo. A partir do momento em que eu me sinto mal com o meu corpo, eu não me sinto à vontade para estar numa interação sexual e sentir-me empoderada. Depois, o homem, que também acaba por ter essa visão do corpo perfeito, vai encontrar uma mulher que é real e que não tem aquele corpo perfeito e depois acaba por ficar um pouco até desapontado com algo que é real. Ou seja, nós aqui estamos de alguma forma a deturpar aquilo que é a realidade da sexualidade humana. E, portanto, isto vai ter impacto em que o homem vai olhar para a mulher como um corpo sexual e não como um ser humano. Não como uma mulher que tem sentimentos, que tem as suas emoções, que tem a sua energia, que tem os seus pensamentos, ou seja, olhá-la como um ser humano, não é? Não como um corpo. Como é que isto vai acabar por ter influência? Ou seja, há muitos seres humanos que neste momento procuram interações sexuais, mas não procuram nenhum tipo de sexualidade sagrada. Porquê? Porque nessas interações sexuais estão exclusivamente focados no corpo. Portanto, no prazer que o corpo dá um ao outro e até mesmo na performance, quando se fala mais no homem, nas posições que favorecem, não gosto daquela posição porque assim vê-se mais aquela parte do corpo que eu não gosto. Então vai haver uma série de limitações, tanto na forma como o homem olha para a mulher, que olha como um corpo, que vai usar para ter prazer, como para a mulher que acaba por também estar focada, o meu corpo não é perfeito, eu não estou à vontade, e com tanta coisa no pensamento, a mulher e tanto o homem acabam por não se entregar ao verdadeiro prazer. Porquê? Porque, na minha visão, a sexualidade sagrada é muito mais do que uma interação de corpos. Ou seja, nós vamos trocar energias
porque de acordo com o estado em que está a minha energia, se eu vou interagir sexualmente com o outro, portanto, se o outro vai entrar dentro de mim, não é? Portanto, eu vou tanto receber como dar da minha própria energia. Portanto, vai haver troca de energia. Obviamente vou estar envolvida emocionalmente, esteja eu ou não apaixonada por aquela pessoa, e portanto vai haver uma troca de emoções, não é? De resposta. Portanto, se eu reajo de determinada forma porque senti-me emocionada de alguma emoção, o outro vai também reagir. Portanto, há troca emocional, há a parte do pensamento, portanto, o corpo mental, em que se eu estiver demasiado focada naquilo que o outro vai pensar sobre mim, portanto, eu não me consigo entregar ao prazer, portanto, não consigo viver uma sexualidade sagrada. E digo sagrada porquê? Porque a sexualidade sagrada é vivida quando ambas as pessoas estão focadas no momento presente, em que eu me permito sentir a energia do outro, sentir o que é que aquela pessoa me está a transmitir através do seu olhar, como é que ele se está a sentir naquele momento, que prazer é que ele está a ter. Portanto, ou seja, tem que haver toda uma fusão do corpo mental, o corpo energético, o corpo físico, o corpo emocional, para que haja realmente um encontro de almas. E isto para a vivência de uma sexualidade sagrada. Porque, relativamente à parte do empoderamento feminino, ou seja, o empoderamento feminino, e é muito daquilo também que eu estou a trabalhar, que é fazer esta desconstrução de como é que deve ser um corpo perfeito da mulher, que é aquele que aparece nos mídia, não é? E eu então pacificar-me com o meu corpo e passar a amar-me e a partir do momento em que eu me aceito a mim mesma, em que eu já não tenho vergonha de exprimir as minhas necessidades, de estabelecer os meus limites, de dizer exatamente aquilo que eu quero e que não quero, eu deixo de ter medo de ser eu própria. Portanto, se eu me aceito a mim mesma, eu empodero-me, porque eu já não tenho medo de expressar a minha autenticidade. E para mim, a sexualidade sagrada é vivida quando há uma verdadeira partilha de intimidade. E a partilha de intimidade não são dois corpos nus ao lado um do outro. É quando eu desnudo a minha alma e sou capaz de desnudar o meu ser para haver uma verdadeira partilha. E isso para mim é a verdadeira intimidade, que se partilha na sexualidade sagrada. Independentemente, Alicia, pelo menos esta é a minha visão, a minha abordagem, mas queria validar também contigo qual era a tua abordagem, independentemente da relação que as duas partes possam ter entre si, não é? Porque às vezes associamos a sexualidade sagrada a uma relação mais presente e diária, não necessariamente, não é? Podem ser duas pessoas que se encontram neste propósito, mas que estejam completamente entregues ao mesmo propósito e à mesma... Exatamente, ou seja... Entrega de meditação, não é? Sim. Desculpa. Ou seja, não, assim, na minha perspectiva, não tem necessariamente que haver uma relação afetiva estabelecida e duradoura para que um encontro de sexualidade sagrada possa acontecer. Porquê? Porque se eu vou partilhar com o outro a partir da minha autenticidade, em que eu já me sinto empoderada, em que eu já sei estabelecer os meus limites, em que eu já sei exprimir as minhas necessidades e até mesmo escutar o outro. Porque eu, para poder escutar o outro e aceitá-lo sem julgamento, eu tenho que fazer um trabalho interno de auto-observação, em que eu primeiro tenho que fazer uma observação dos meus auto-julgamentos face a mim mesma, e só quando eu sou capaz de já não fazer um julgamento a mim mesma, é que eu consigo estar com o outro, aceitar algo que eu não vivo da mesma forma que o outro me transmite, sem o julgar. Portanto, aceitá-lo, compreendê-lo e aceitá-lo tal como ele é. E, portanto, para mim, eu posso ter esse momento de conexão sagrada com o outro, mesmo que eu não tenha uma relação duradoura e afetiva, um compromisso para o resto da vida. É nesse sentido. Mas também temos as outras situações, não é? Em que temos relações, inclusive de longo termo, e que existe um compromisso material, só que depois este lado emocional e este lado de conexão espiritual não está presente, com graves danos depois também aqui para várias questões que assentam, não é, na energia do nosso útero. Carla, ia-te passar a palavra também para falares um pouco sobre... Sim, pronto, tudo aquilo que tanto a Renata e a Alice e tu disseste vai-me de encontrar aquilo que eu também sinto, não é? No fundo, a figura da mulher moderna, hoje em dia, não é? Não satisfaz os desejos internos da alma, não é?
que é um bocadinho isto. Portanto, nós estamos habituadas, a maioria das mulheres, não é, no seu dia-a-dia, está numa constante correria de obrigações, de deveres, não é? E não se permite olhar para si e conhecer-se, não é? E eu acho que isto é muito interessante, porque eu acho que cada vez mais as mulheres têm esta necessidade de se conhecerem, e a Alicia tocou no ponto do corpo, não é? E que eu tenho algumas mulheres que me procuram exatamente porque não conseguem entregar-se, não conseguem estar com o outro, exatamente porque não gostam do corpo, porque a pessoa com quem estão, ou vão estar, é uma pessoa que idealizou o corpo perfeito, que no fundo é isso que nós estamos constantemente a ser bombardeados, não é? Como a Alicia disse. Mas nós não nos permitimos vivenciar esta natureza espiritual feminina que nós temos, não é? Porque, no fundo, o que é que nos foi dito? É que nós, para conseguirmos alguma coisa, temos que ser corajosas, fortes, temos que vestir a armadura e vamos em frente. Mas depois onde é que fica aquela mulher que é intuitiva, que é doce, que acolhe, não é? Essa parte foi esquecida e muito a ver com a cultura patriarcal, como a Renata também já tinha dito. E depois há outra parte, que para mim é extremamente importante, é que as mulheres esqueceram-se que todas somos mulheres. E muitas das coisas que eu vejo é o ataque constante de mulheres para mulheres. Nós somos mulheres, somos todas iguais. Umas com as mamas maiores, outras com as mamas mais pequenas, não interessa, mas somos todas mulheres. E antigamente, como a Renata dizia muito bem, juntavam-se à volta da fogueira a entrançar os cabelos, não é? A chorar as suas dores, a dar alento. E hoje em dia nós não temos isso, nós não conseguimos esta conexão entre mulheres. Não é? E o empoderamento também está aqui. O empoderamento também está em nós termos connosco mulheres que nos suportam, não é? Que de alguma forma acreditam que esta energia junta, esta energia feminina junta, não é? Pode ser muito mais forte e pode ir muito mais além. E nós esquecemos. Eu tenho uma filha, não é? E esta questão da sexualidade sagrada e até do corpo, porque eu tive muita dificuldade durante anos a aceitar o meu corpo, agora faço vídeos a dançar para o Instagram, não é? Mas não são quaisquer vídeos, não é? Não são quaisquer vídeos, pronto. Mas isto porque eu finalmente percebi que eu não preciso da aprovação do outro. Eu tenho que me aprovar a mim, eu tenho que olhar para mim e gostar do que está ali. Independentemente de tudo, não é? Eu já fui mãe, eu já tive as minhas dores, eu, sei lá, não tenho o corpo perfeito para algumas pessoas, tenho o corpo perfeito para mim, porque é o corpo que me acolhe. Uhum. E eu tenho uma filha, e é exatamente isto que eu lhe transmito. Não interessa, claro, temos que cuidar, eu não estou a dizer que não temos que cuidar, não é? Temos que cuidar do nosso corpo porque é realmente a nossa casa. Mas nós temos é que nos sentir bem com o corpo que temos, e é isto que estava a falar a Alicia e a Renata, não é? Nós temos que realmente agarrar naquilo que temos perante nós, olhar para o espelho e gostar. E é tão bonito realmente quando nós conseguimos olhar para nós, independentemente de se temos pneus, se temos celulite, se temos as mamas até ou não sei onde, não interessa, e olhar para nós, uma maior que a outra, é verdade, mas é tão bonito nós conseguimos olhar para nós e perceber que somos bonitas assim. Isto é empoderamento. Isto é empoderamento. Sim, sim, Renata, sim. É porque vocês falaram aqui, tanto a Carla como a Judite, como a Alicia, falaram coisas aqui que me fez pensar num ponto muito importante que eu acho que a gente precisa pontuar aqui para o empoderamento, né? A cultura capitalista neoliberal, ela é tão miserável no sentido de produzir miséria, né? Que eu fiquei aqui a pensar, enquanto escutava vocês, o quanto esse discurso do empoderamento, ele esbarra numa ideia individualista, né? E tanto a Carla como a Alice estavam a dizer, e eu fiquei aqui pensando também, né? Por que se fala tanto de sexualidade, empoderamento? Eu acho que as pessoas, de um modo geral, e aí os homens também, primeiro que a masculinidade está em crise, ponto, isso é uma questão, mas toda a gente tem uma sede profunda de intimidade, né?
ser humano é um bicho de bando, nós não nascemos, nós sequer sobrevivemos sozinhos quando nascemos, né? Sequer. Um outro mamífero na natureza talvez sobreviva, nós, no way, se não tivermos alguém íntimo o suficiente para nos cuidar, logo assim que nós nascemos. Então, falando aqui psiquicamente, eu acho que essa incitação tão grande à sexualidade, e a sexualidade feminina, que é, né, de um ponto de vista arquetípico, talvez, né, não sou do Jung, mas, enfim, é um saber que nos atravessa. Do ponto de vista arquetípico, é a sexualidade que acolhe, que recebe, que aconchega, que nutre, não é? Então, esse apelo a essa sexualidade feminina, o quanto isso nos diz de uma sede, de uma fome por intimidade, por conexão, por parceria, né? A Alice ainda há pouco falou que intimidade não é estar nu do lado de outra pessoa, né? Embora para algumas pessoas isso seja um grande ato de intimidade, mas a intimidade ela tem muito mais a ver com outros níveis de partilha, não é? E o que eu queria pontuar, afinal, é o quanto a questão do empoderamento, ela jamais vai acontecer pela via individualista, jamais, penso eu. Acho que tanto esse apelo à sexualidade como sede de intimidade e de conexão, quanto esse apelo ao empoderamento numa perspectiva de não estamos mais suportando segurar essa barra sozinhas, né? Cada uma nas suas famílias, segurando ali, arrastando algumas correntes sozinhas, né? Então, acho que é importante pontuar isso. A força das comunidades de mulheres e das comunidades com homens, e da importância de nós mulheres estarmos tão firmes da nossa sexualidade nesse sentido amplo, até numa perspectiva de possibilitar, já que nós somos as mães dos homens, né, possibilitar outras masculinidades. Bem, temos aqui uma perspectiva masculina, não é? Mas que vem acrescentar muito também daquilo que nós defendemos, não é? no trabalho do sagrado feminino, que tem a ver com este equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino, que todos temos, homens e mulheres. E eu tinha aqui uma questão para te fazer, Renata, quando tu pegaste agora na pauta, que tem a ver exatamente com esta questão do capitalismo, que tu tanto estudas, não é? Do impacto do capitalismo na estrutura do feminino e do coletivo feminino. E que tem a ver exatamente com esta questão de que muitas vezes também o posicionamento com que as mulheres se dão e se entregam à sexualidade também traz uma energia exacerbada no masculino, não é? Então a forma como elas se entregam, e a Carla falava aqui, não é, que deixamos de ser, ter entrega intuitiva, não é? Passamos a agir de outra forma, e eu diria mesmo, eu acrescentava mesmo nesta minha perspectiva, que é uma masculinização da nossa presença na sexualidade. E a Alicia também está ali a fazer que sim, e eu queria ouvir um bocadinho da vossa perspectiva, assim, muito rapidamente, cada uma, porque também já estamos aqui a concluir os nossos o que é que tem a dizer sobre isto? Queria só focar, sim, de facto, por exemplo, há muitas mulheres que, para contradizer ou para não ir de encontro àquilo que o patriarcado e a religião nos ensinaram, que a mulher não deve ter vários parceiros sexuais ou etc. Ou seja, ela acaba por romper, de alguma forma, vai de um extremo ao outro, que é, eu não vou compactuar com o patriarcado e com a religião, então eu vou para o outro extremo. E é aí que ela adota essa tal energia masculina, portanto, na busca de vários parceiros, para dizer, não, eu sou empoderada. Só que o que é que acaba por acontecer? Ela acaba por fazer as coisas de uma forma tão superficial e que acaba ela própria por se tratar como um objeto, em que ela diz, não, eu agora tem este e aquele e aquele outro parceiro sexual, e no fundo ela não está a honrar as suas emoções, não está a honrar a sua energia, não está a honrar aquilo que ela vai receber do parceiro, como a Carla deve saber no útero, não é? Daquilo que nós recebemos, portanto não se está a honrar a si mesma, e ela acaba por trazer essa tal energia masculina de conquistar, mas depois conquistar o quê? O vazio? Não é? Porque tanto há, agora neste momento, há muitos homens como muitas mulheres à procura de vários parceiros sexuais, com quem não se querem envolver emocionalmente, porque disso é que as pessoas têm medo, e no fundo o que eles estão à procura não é só de atos sexuais, eles estão à procura de intimidade, só que essa procura é feita de uma forma deturpada.
A sede pela intimidade e uma completa inaptidão para lidar com a intimidade, porque a cultura é profundamente individualista. Então, as pessoas se veem mesmo numa encruzilhada. Aquele desejo, aquela necessidade humana de conexão com outro ser humano, de partilha de intimidade, e uma inaptidão brutal. Porque as pessoas não sabem. Elas, primeiro que as parcerias sexuais se dão hoje através de um aplicativo que é quase uma ementa de um restaurante. Né? E não estou aqui para fazer um julgamento moralizante de não sei o quê, saiam do Tinder. Não é isso. Mas vamos observar o simbólico das coisas. Aquilo é uma ementa. Passa para um lado, passa para o outro. Aquilo é uma ementa, aquilo é um menu para os brasileiros que estão nos ouvir. Aquilo é um menu. Eu escolho, esse aqui me serve. E então, isso é um sintoma do nosso tempo. Sim. Isso é um sintoma do nosso tempo. E se a gente recalcar isso, a gente vai continuar sofrendo. Né? É muito interessante tu trazeres esse tema. Eu e a Carla já tivemos a oportunidade de receber numa outra estrutura de live uma pessoa para falar sobre este tema. E é muito interessante, porque de facto as pessoas estão tão individuais, estão tão individualistas, que muitas vezes também se sentem como único escape, né? E acho que foi a conclusão que nós chegámos, inclusive, na outra partida, não é, Carla? Às vezes que se sentem como única forma de conhecer alguém, como única forma de estabelecer contacto, porque cada um está no seu casulo. E é muito interessante, porque hoje em dia as pessoas não saem para conviver, para conhecer, e quando saem, têm uma proteção. As pessoas não estão disponíveis para estabelecer intimidade. Não é? Então, acaba por ser também uma proteção, a meu ver. Não sei qual é a vossa opinião sobre isso. Estatisticamente, nunca se transou tão pouco, não é? É verdade. As pesquisas estão a bombar, dizendo que, olha, Malta não está assim, sendo babada. Não, até porque temos esta questão do Covid, não é? Que o Covid trouxe-nos este afastamento, não é? E há a falta do toque, há a falta da pele, há a falta do olhar. Pronto, e a Alicia estava a falar realmente das mulheres que têm este comportamento mais masculino, digamos assim. Eu tinha, há uns anos atrás, eu tinha uma amiga que ela própria tinha uma alcunha que dizia que era um gajo com mamas. Eu sou um gajo com mamas. Porque ela ia a todos, não é? Freud ficou interessado nessa fala. Mas ela dizia, eu sou um gajo com mamas, porque vamos sempre em frente, não é? Venha ao próximo. Mas o facto é que nós, para deixarmos que alguém entre em nós, né? E a Alicia falava nisto, quando nós deixamos alguém entrar, é muito importante nós percebermos que se alguém vai entrar dentro de nós, é porque há algo naquela pessoa que nós queremos ficar. Há uma emoção, há uma sensação, há algo na personalidade da pessoa que nós queremos que fique connosco, que é um bocadinho da pessoa que vai ficar connosco. E é isto, quando nós nos abrimos à sexualidade e esta questão do empoderamento, é também isto, é o acolher de algo que nós gostamos daquela pessoa e que queremos que fique em nós. O que acontece com as mulheres que se tornam mais masculinas e que vão a todas, não é? A todos neste momento, é exatamente que elas não querem ficar com nada, elas querem se experimentar, elas querem novas experiências, mas são vazias. São coisas vazias. Não é? É muito interessante tu falares sobre isso, Carla, porque até no menu, como te chama ali a Renata, adorei. Pode ser criado, depois tudo também depende, e depois eu queria ouvir um bocadinho a Alicia sobre isto e encerrávamos aqui a mesa, porque a pessoa pode estar ali e pode impor limites e regras para explorar a pessoa, não é? E a consciência de estar com aquela pessoa antes sequer de se envolver com ela, não é? Porque nada obriga a que seja uma picagem de ponto, olha, outra expressão. Claro. Para fazer, não é? Olha, claro. Check. Acho... Sim, desculpa, fala. Não, podes... Não, é que eu acho que essa coisa, né, do empoderamento também na nossa cultura, ela está muito associada a uma palavra que está super na moda e que tem tudo a ver com o neoliberalismo, que se chama performance, né? Exato. A performance, o que é performar? A gente já parou para pensar o que é performar? Performance tem uma coisa, é quase um teatro.
É quase uma cena ali que a pessoa cria junto com o personagem para tentar expressar alguma coisa. O que é uma performance artística? É algo ali tentando se expressar, não é? E como existem uma série de noções cristalizadas do que é uma performance sexual adequada, do que é uma performance de feminilidade adequada, do que é uma orientação sexual adequada, porque a gente também, quando vai falar de sexualidade, a gente tem que falar de heteronormatividade, a gente tem que falar de heterossexualidade compulsória, não é? Então, tem uma série de quesitos para se manifestar uma sexualidade. Tem os assexuados também, a Marcele falou aqui. Ficávamos aqui o resto da tarde, não é? Os demissexuais também, não é? Tem uma série de possibilidades de manifestação, entretanto, a cultura dita que há que se performar de uma determinada maneira. E aí, a única estrutura, eu diria, capaz de suportar a diversidade das formas de sexualidade é a intimidade. Uhum. É só na verdadeira intimidade é que as pessoas podem manifestar essa sexualidade tão verdadeira, né? Conforme a verdade interior de cada um e daquela fase de vida, porque pode ser que a pessoa num período esteja assim totalmente assexuada, não me venham para cá com pênis e vaginas, não quero, e pode ter um outro momento da vida de, por favor, uma chuva de pênis não era nada mal. Então, assim, são fases da vida, não é? E a pessoa está alinhada com isso, e tá bem na própria pele, não é? E sentir a capacidade de estabelecer conexão a esse ponto, de dizer exatamente o que quer, o que espera, o que deseja. Renata, eu acho que nós podemos marcar uma outra mesa redonda num outro contexto, uma mesa redonda alargada, 2, 3 horas, porque nós podemos falar sobre isso. E agora vou terminar com a Alicia, depois da Alicia vamos mesmo fechar, porque já estamos em cima do próximo painel. Alicia, como é que isto tudo interfere com o nosso equilíbrio, com a nossa saúde, né, no todo? Como é que isto interfere com a nossa saúde no todo? Ora, se eu não estou a sentir-me bem comigo mesma, se eu não dou ouvidos às minhas emoções, se eu não me permito parar para observar o que é que eu estou cá dentro, se eu não deixo que a energia flua, porque tenho determinados bloqueios e padrões limitantes na minha forma de estar, se eu não me permito fazer toda essa integração do que é do que são todos os meus corpos, para mim, quando é que nós deixamos de estar saudáveis, como é que isto influencia na nossa saúde? Se eu tenho bloqueios a nível energético, eu vou ter bloqueios, por exemplo, nos chakras. Os chakras são vórtices de energia que alimentam os órgãos circundantes. Ora, se há um bloqueio energético a nível do chakra, e esse bloqueio energético pode ser causado, por exemplo, por uma emoção não expressa, por uma autenticidade que também não é mostrada, porque o quê? Estou a fazer uma performance, como a Renata dizia, portanto, estou a pretender ser ou fazer algo que eu não sou, portanto, eu não estou a deixar a energia fluir. Portanto, a partir do momento em que os órgãos deixam de ser bem irrigados energeticamente pelos chakras, começa a haver aquilo que eu chamo as tais nuvens escuras, que se começam a instalar no corpo áurico, e é aí que começa então a materialização das doenças no corpo físico. Portanto, a partir do momento em que eu não vivo bem com aquilo que eu sou, que eu não me permito ser de uma forma autêntica, isso leva-me a que eu comece a adoecer. E muitos dos problemas físicos que nós temos são conflitos internos que não são resolvidos e que são perpetuados ao longo, muitas vezes, de anos. E através há que retornar a essa autenticidade. E vamos ouvir-te muito mais daqui, não no próximo painel, porque a seguir vamos estar com a Marcele a falar de empreendedorismo espiritual, mas a seguir à Marcele vamos continuar a ouvir a Alicia, não é? Dentro deste tema, por isso estão todos convidados a estar connosco. E agora temos mesmo que encerrar. Espero que tenham gostado deste debate e se quiserem que voltemos assim para uma mesa mais alargada, deixem nos comentários e nós depois tratamos disso. Por isso, encontramos já a seguir. Até breve. Obrigada.